Olá, um ótimo dia, uma ótima semana para você ligadinho aqui na Educativa. Giro do Esporte, pintando na área, invadindo a telinha comigo, Eva Regina, e com Ricardo Paredes. Bom dia, Ricardo. Oi, Eva Regina, bom dia, um abraço especial para você, ligado aqui no Giro do Esporte. No programa de hoje, destaque para o Campeonato Estadual de Natação, que reuniu mais de 130 atletas com até 12 anos de idade. Nós estamos de olho na segunda divisão do futebol sul-mato-grossense. O arbitral está confirmado para o dia 2 de julho e alguns interessados não vão participar por falta de estrutura. Após folga semana passada, as meninas do Operário estão de volta ativa e já treinam hoje, ainda sem adversário definido na terceira fase da Copa do Brasil. Tem ainda Mundial de Clubes da FIFA. O Brasil segue fazendo bonito com os 4 clubes invictos. E hoje tem mais 2 brasileiros em ação, o Botafogo e o Palmeiras. Vamos falar de esporte. Vem com a gente, porque a edição desta segundona já está no ar. A gente começa destacando a Série D do Campeonato Brasileiro. O Operário não jogou o fim de semana, mas a bola rolou pelo grupo A7, com a vitória do Monte Azul sobre o Goiatuba por 3-2. Com apenas 6 pontos conquistados até agora, o Galo é o lanterna do grupo e precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação. O próximo compromisso está marcado para o dia 28 no estádio Jacques da Luz contra o Goiatuba, de Goiás. Ricardo Paredes, uma distância que já foi pequena, hoje 12 pontos separam o lanterna Operário da líder, Inter de Limeira. A situação é complicada do Operário. Pode sentar, Ricardo, está liberado. A situação é complicada do Galo, Eva Regina? Mas a equipe ainda tem um gásinho pela frente, tem alguns jogos em casa, tem que fazer o dever de casa, tem que conquistar os pontos aqui dentro para começar por esse final de semana, quando tem um adversário aqui no Jacques da Luz, é o Goiatuba. Então o Operário tem que começar a vencer em casa, somar pontos. Ainda tem uma luzinha no fim do túnel. Ainda dá? Essa é a pergunta. Pelo menos até na quarta posição ainda dá para o Operário. Ainda tem chances, mas tem que ir somando pontos, não só aqui em Campo Grande, como também nas partidas que vai jogar fora de casa. Tem que somar pontos, tem que voltar para casa com uns pontinhos. Um pontinho, pelo menos, já ajuda, Se o Operário conquistar as vitórias jogando em casa e uma vitória fora e alguns empatezinhos, o Operário consegue classificação. Tudo isso, tudo só isso. Não depende só dele, Regina? Não depende mais só do Operário depende de outros resultados também, então a coisa realmente está complicada. Mas o Rafael Pereira, conversei com o técnico do Galo semana passada, ele está otimista, Está sentindo firmeza no grupo, gosta do grupo do Operário, dos jogadores, E acredita numa reabilitação da equipe para a sequência da competição. Sabe que eu gosto de conta, Gosto de conta? Vamos para a tela? Vamos fazer análise? Vem com a gente. Vamos aqui com o que aconteceu no final de semana e também a classificação, Essa aqui é a próxima rodada, Eva Regina? 10ª rodada. Sexta-feira jogam Inter de Limeira e Cianorte às 6 da tarde. Peraí, vamos só fazer continha, que a Inter vença e já dispare logo nessa primeira. Já está bem colocada, O Cianorte está naquela briga ali para ficar entre os 4, Sábado jogam às 2h30 da tarde Cascavel e Monte Azul. 3 da tarde, Operário e Goiatuba. Aí sim, o Operário tem que fazer pontos, somar pontos. E 4 da tarde tem Uberlândia contra Itabirito. São horários de Mato Grosso do Sul aqui para o amigo torcedor, Eva Regina. Tá certo. Tem classificação? Tem a classificação. Agora é a hora da conta. Olha só. Inter de Limeira, 18 pontos ganhos. Em segundo, Goiatuba com 14. Importante o Operário tirar pontos aí do Goiatuba, Somar pontos nessa partida contra o Goiatuba aí, O Cianorte em terceiro com 13, em quarto, Cascavel, 13 pontos ganhos. A briga do Galo é aqui, Uberlândia com 11, o Monte Azul deu uma reagida, 10 pontos ganhos, Itabirito com 9 e Operário em último lugar com 6 pontos ganhos. A briga do Galo é com essas equipes aqui, Cianorte, Cascavel, Uberlândia, Monte Azul e Itabirito. Operário vencendo pode ir a 9 pontos, Começa a entrar na briga aí pelo G4. Começa a dar um sufoquinho aqui no Monte Azul, no Uberlândia, Começa a chegar ali entre as equipes que estão brigando aí
por uma vaga na segunda fase, E como você falou, não depende só dele, né? Além de vencer os jogos, ele ainda tem que torcer por um resultado favorável aí dessas equipes que ele briga diretamente, né? Pela vaga no G4. Nick ganhar do Goiatuba, Virginia, já dá um passo muito legal, né? Já dá um ânimo até para o torcedor, para o torcedor do Galo, né? Dá uma respirada também na competição, porque é muito difícil você jogar em casa e não somar pontos. Fica aquela pressão em cima do time, tanto é que já estamos aí na 10ª rodada e o Galo ainda não conseguiu vencer. Então, o próprio torcedor do Operário já começa a pegar no pé. Pegaram tanto no pé do Leocir da Lastra, viu? Que o Leocir da Lastra preferiu sair, né, e abrir espaço para o Rafael Pereira, que tem uma bomba pela frente, tem que tentar chegar entre os 4, né, Virginia? Mas o Rafael, eu senti firmeza na entrevista que ele me concedeu na última semana, ele está confiante, eu acho que o Galo, a partir dessa próxima rodada, vai se acertar em campo, vai conseguir a primeira vitória. Lembrando que você, telespectador, participa com a gente aqui do Giro do Esporte, 67 é o DDD, 99214-4513, 99214-4513. Vamos sentar agora para falar para as meninas do Galo? Até porque... Tem notícia das meninas do Galo, né? Até porque, né, Vajane, tiveram uma semana de folga, né? É verdade. Estão de volta, viu? Os treinos, já está confirmado o local do treino hoje? Daqui a pouco chega a confirmação, mas hoje já fizeram academia de manhã, Vajana. Elas estão de volta, viu? Depois da folga da semana passada, né? Foi uma semana depois de vários jogos em 2 competições, né, Ricardo? O Campeonato Brasileiro, onde elas chegaram às quartas, foi quase um pezinho ali na semi, né? Foi no detalhe. E agora treinam para enfrentar um adversário que a gente ainda não sabe quem vai ser, mas a gente já sabe que vem pedreira pela frente, porque nessa terceira fase entram os times da Série A1, né? E elas se mereceram essa folga, né? Porque realmente foi uma maratona de jogos, né? Também viagens, né, pelo Brasil aí. Foi uma maratona, tanto no Brasileiro como também na Copa do Brasil. Uma semana de folga dá para as meninas se recuperarem fisicamente, as atletas que estavam machucadas se recuperarem também, para o Fuscão ter uma equipe completa para a sequência da Copa do Brasil. A gente sabe que Copa do Brasil, a partir de agora, são jogos eliminatórios e o Operário, por não estar tão bem assim no ranking, vai decidir agora, desde em casa, a primeira né? rodada são jogos eliminatórios, né? Sim, que agora entra time da Série A1, né? Exatamente. Eu queria ver o Operário com o Palmeiras sapecar o Verdão, que tem um time imbatível, né? Tomara que no sorteio venha o Palmeiras para cá. Até para dar uma animada no futebol feminino sul-mato-grossense. Lembrando que as meninas já passaram pelo Galvez, do Acre, né? E também pelo Remo. 2 jogos difíceis, complicados, né? Agora vão ser mais complicados ainda. O Operário decide fora de casa, o que é um grande problema. Mas a equipe vem jogando bem nas partidas que não são aqui nas Moreninhas, no Jacques da Luz. Mas não vejo como um problema jogar fora, não. Porque nas 2 primeiras fases elas conseguiram a classificação fora, né? Você já pensou pegar o Palmeiras lá no Palestra Itália, dar uma sapecada no Verdão, voltar com a classificação? Ia ser chique demais para o nosso futebol feminino, né, Regina? Vamos lá, vamos de mensagem, Tomara que a CBF faça logo esse sorteio para a gente saber quem vai ser o adversário. Você já está curioso, fala a verdade. Estou curioso. Bom dia, Eva Regina, que Deus abençoe, feliz início de semana. É o Inocêncio Arce, é o Tuxo, né? Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, 2 semanas sem derrotas, esse novo técnico vai dar certo, é o João Pedro da Vila Nasser. É verdade, 2 semanas, não tem aquele lance de obras, estamos há tantos dias, então estamos há 2 semanas sem derrota. O João Pedro está motivado, né? Lá da minha região. Tá engraçadinho, né, João Pedro? Lá da Vila Nasser. Tá certo. Intervalo rapidinho, você continue participando com a gente, 99214-4513. No próximo bloco tem a derrota do Juventude AG no Campeonato Brasileiro de Futsal, tem estadual de natação e tem notícias da Série B do estadual. É rapidinho, a gente já volta. Giro do Esporte de volta e vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futsal. O Juventude AG segue sem vencer na competição nacional. Jogando em casa na Arena Maracaju, o time sul-mato-grossense foi superado por 5-0 pelo São Miguel do Paraná na abertura aí da 5ª rodada. Os paranaenses aproveitaram bem os contra-ataques, né, principalmente no segundo tempo, para
conseguir, né, conquistar essa vitória. Daniel 2 vezes, Kaique, Arthur e Jean marcaram os gols da partida. Agora o Juventude volta, né, às quadras aí. Agora em julho serão 2 jogos em casa e precisa de uma vitória, né, Ricardo Paredes? O que está acontecendo, né, Regina? O Operário precisa vencer em casa. A Juventude também não consegue vencer. Está complicado, né? O nosso futsal também, né? Infelizmente, o Juventude, situação remota de classificação, né? Vamos ver se a equipe consegue pelo menos uma vitória na sequência da competição para não sair, né, sem vencer da Liga Nacional, né? É verdade, o Campeonato Brasileiro, né? E o fim de semana foi de disputa nas piscinas do Rádio Clube em Campo Grande. O estadual, né, de natação, organizado aí pela Federação de Esportes Aquáticos de Mato Grosso do Sul, reuniu 130 atletas com idade entre 7 e 12 anos nas categorias pré-mirim, mirim e petis. O campeonato mostra a importância do incentivo ao esporte desde cedo, como ferramenta de disciplina, saúde e desenvolvimento emocional. A importância do campeonato estadual é agregar todos os atletas que a gente tem no estado. E dessa agregação de atletas, a gente tira o melhor de todos. Para muitos dos pequenos nadadores, foi a primeira grande competição. Experiência que marca não só pela adrenalina da disputa, mas também pelo sentimento de realização. Yasmin, qual que é a sensação de participar de um campeonato como esse? É uma sensação muito boa, tem vezes que a gente não consegue pegar medalha, mas é só focar para a próxima prova. Estou melhorando meus tempos, que até agora eu só nadei 2 provas. E eu melhorei meus tempos nessas 2 provas. Enfrentar uma arquibancada cheia, ouvir seu nome ser anunciado no alto-falante e mergulhar em uma piscina oficial, lado a lado com atletas de outras cidades. Foi algo totalmente novo para grande parte deles. Quero experiência, eu quero aperfeiçoar o que eu não sei. É um campeonato que eu nunca vim e é o meu primeiro estadual do ano. Qual que é a sua expectativa? Ganhar medalha. Ansiedade e também estou com vontade de ganhar. Sangue nos olhos. As disputas seguem nos próximos fins de semana. Entre os dias 27 e 29 de junho, será realizado o 3º Troféu Brasil Master de Natação, voltado para nadadores a partir de 20 anos. As provas são divididas por faixas etárias, permitindo assim a participação de atletas de até 95 anos. Olha que bacana, né? Campo Grande recebendo mais 2 competições aí nos próximos fins de semana. E olha que bacana, hein, Ricardo Paredes, quando chegar aos 90 competindo? 20 anos já é master, né, Regina? Já passou dos 20. Já pensou em hora que foi competir com 60? Vai ser super master, hiper master. Mas você viu ela falando, pode ser até 95, né? É muito bom. Aliás, a natação é o esporte mais completo que existe, né? E realmente é para todas as idades. E de parabéns, né, a federação, realizando essas competições aí nos finais de semana, principalmente para essas pessoas com um pouquinho mais de idade, sim, né, gente? Acho que é muito legal. É verdade, a natação fez parte da minha infância, viu? Fiz durante muito tempo a natação. Mas você era campeão ou só competia por competir? Não, na verdade eu fazia natação, mas não ia muito para as competições, né? Porque fazia natação. Lá na Japurá, lá vem as histórias. Lá na Japurá, quando eu disputava na piscina que tinha lá, eu era campeão. Sempre chegava na frente. Eu não disputava ficar lá atrás, não gostava, não. Ah, tá certo. Então, eu era um cara muito competitivo antigamente. Mas é um esporte muito completo e ajuda bastante, viu? E a gente está de olho na Série B do estadual. O arbitral está confirmadíssimo, viu, para 2 de julho. E aí tem a movimentação, né, nos clubes, segue a todo vapor e a gente vai acompanhando. Tem algumas equipes tradicionais, né? Por exemplo, a SERC, que já foi campeã estadual em 2003, pediu afastamento no ano passado e já falou que não vai jogar esse ano, não entra na disputa por falta de estrutura. Confira. Temos a esclarecer que por questões de reestruturação da equipe, né, reestruturação também da diretoria,
com novas eleições previstas para acontecer ainda esse ano, que nós também estamos fazendo aí uma reforma no estádio, né? Construindo os muros aqui do nosso estádio, também reestruturando a diretoria, buscando novos sócios. A SERC promete voltar muito forte o ano que vem. Só que, infelizmente, esse ano nós temos que arrumar a casa. Estamos envidando esforços aí, buscando apoio junto à nossa Prefeitura Municipal, através do nosso prefeito, que gosta muito do esporte, da Câmara de Vereadores, da sociedade como um todo. E, se Deus quiser, o ano que vem, com nova diretoria, nós estaremos forte, voltando aí a participar do certame do Campeonato Estadual da 2ª Divisão do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Tá aí, então, né, as palavras do presidente da SERC, a SERC tradicional, né, sempre chegando nas competições, né? Aí o ano passado pediu afastamento e não consegue retornar esse ano por falta de estrutura, mas já está se movimentando para 2026. Fez muito sucesso com o Jairton Kelce como presidente. Em 1995, a SERC foi campeã pela primeira vez. Eu estive lá ao lado de Arthur Mário e transmitimos aí para a Rádio Educação Rural a grande final contra a equipe do Cacilandense, né? E a SERC conseguiu o título em 95. Nós estávamos lá acompanhando para a Rádio Educação Rural essa grande final. A equipe de tradição já disputou Copa do Brasil, o Inter veio jogar lá em Chapadão do Sul. Então, realmente é uma equipe que faz falta aí para o nosso futebol. Foi campeã em 2003, se não me engano foi vice-campeã em 2004 e 2006 também, né? Então sempre estava ali, estava entre os primeiros ali. É uma equipe tradicional. Dava trabalho. É uma equipe tradicional, tem um estádio legal, só que teve aquele problema que até hoje não resolveu, imagina. Até hoje. Caiu o muro lá, até hoje não resolveu o Rafael Ferreira, né, mandou pra gente a matéria na época. Eu pedi pro Rafael fazer outra materinha sobre a SERC, trazer as novidades lá, se foi construído lá o muro ou não, né? Mas o pessoal está tentando arrumar o estádio ainda para vir com mais estrutura aí pro ano que vem. Tomara que dê certo, porque a SERC realmente faz falta. E tem outro velho conhecido, né, que diz que vai estar de volta, mas só em 2026. A possibilidade de participação, né, esse ano também por falta de estrutura, já está confirmado que não participa. Confira. Depois de muitos anos, a gente volta a ser presidente do time, do Sena, e como muitos sabem, esperava que a gente disputaria a 2ª divisão esse ano. Nós não vamos entrar por causa do planejamento e nós vamos voltar no ano que vem na 2ª divisão para fazer um time competitivo, como sempre fizemos, e almejando subir para a 1ª divisão para fazer um grande time, que Nova Andradina merece e sempre teve a tradição de um grande time. Ricardo Paredes, mais uma equipe que o torcedor já estava nessa expectativa, né, de ver voltando. Eu gostava do Sena na época do Aragão, né? Dilson Aragão. Faz tempo, hein? Veio aqui, deu uma sapecada no Galo dentro do Morenão, ficou com o título em 92, né? Eu lembro direitinho que é o ano que eu estava voltando aí para a crônica esportiva aí, né? E é uma equipe que realmente fez sucesso, ganhou o título em cima do Operário aqui no Morenão, a equipe tradicional. Infelizmente, tem um baita de um estádio também, estádio Carecão, né? Bonito o estádio, lá né? em Nova Andradina, é uma equipe que tem uma certa estrutura. É que o presidente está assumindo agora, o Pezão está assumindo agora a presidência da equipe, né? Depois de um longo tempo afastado. Então vamos ver se pro ano que vem ele consegue ajustar o time para voltar realmente para a Série B e tentar o retorno para a Série A. Tem mais participação. Eu e o Paredes somos rubro-negros e vamos conquistar esse Mundial. Abraços da Gigi, do Buracanã, assistindo o programa ao vivo. Muito obrigada, Gigi, rubro-negra. Um abraço para a Gigi, para a Cris, também ali do Buracanã. Estão sempre acompanhando aí o nosso programa, né? A grande verdade é que o Chelsea perdeu até o rumo de casa, não sabia nem onde que era o Big Ben lá em Londres, né? Ai. Vamos deixar para o próximo bloco, Sexta-feira nós atropelamos eles. Tem mais participação. Olá, Giro, aqui é o Wilson de Terenos. O futebol do Mato Grosso do Sul já é um caos na 1ª divisão, imagina a Série B. E o pior é que o meu comercial tá lá, é para acabar.
Tá certo, Wilson lá em Terenos, um abraço especial, galera lá em Terenos, sempre acompanhando a gente. Muito obrigada pela audiência e pela participação de vocês. Aliás, falando nisso, continue participando com a gente, 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. No último bloco do Giro de hoje, tem notícias do Mundial de Clubes da FIFA. Hoje, 2 brasileiros em ação, em Botafogo e Palmeiras. Já estamos de volta para falar do Campeonato Estadual Sub-13. Tudo igual na primeira partida da decisão em duelo 100% campograndense, né? Náutico e Operário ficaram no empate em 2-2 no sábado no estádio Jacques da Luz. Partida movimentada, teve gol de empate nos acréscimos. A rede só balançou na segunda etapa, né? Quando o Pietro abriu o placar para o Náutico, Luan Lucas ampliou, fez 2-0 e aí começou a reação do Operário, né? Primeiro com Ivan e já nos acréscimos aí o golzinho do empate 2-2. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, também no Jacques da Luz. Dessa vez com o mando do Operário. Quem vencer fica com o título. Se tiver mais um empate, a decisão será nos pênaltis. Aí haja emoção, haja coração. E vamos falar de Mundial de Clubes da FIFA? Os brasileiros seguem com força total e invictos. Flamengo e Fluminense venceram. Os brasileiros mandando muito bem, né? E Botafogo e Atlético de Madrid decidem vaga nas oitavas. Vai ser agora à tarde. O time se enfrentam às 2, né? Às 2 horas da tarde, já horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vai ser em Los Angeles pela última rodada do Grupo B. O Botafogo é o que tem a situação mais tranquila no grupo, depois de superar o favoritismo do Paris Saint-Germain no último jogo e bater os detentores do atual título da Liga dos Campeões por 1-0, assumiu o primeiro lugar. Agora, classifica para as oitavas se vencer, empatar ou perder por 2 gols. Se perder para o Atlético de Madrid por 3 ou mais gols, o Paris Saint-Germain não pode vencer o Seattle Sounders. Com o bom desempenho do time, principalmente no setor defensivo, a tendência é que o técnico Renato Paiva mantenha a equipe titular que venceu o Paris Saint-Germain na última quinta, com Alan como mais um homem no meio de campo. Às 3 da tarde, tá, gente? Horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Às 16, horário de Brasília. Já às 9 da noite, Palmeiras e Inter Miami, né? Duelo, valendo a liderança do grupo. Um empate vale o primeiro lugar do grupo para o Verdão, que tem vantagem no saldo de gols. Para não depender de nenhum resultado, o Palmeiras chega para o confronto focado em busca da vitória. O time ainda tem um sinal de alerta devido aos 7 jogadores pendurados que podem ficar fora de um possível duelo pelas oitavas de final. O técnico Abel Ferreira não terá Aníbal Moreno, que não se recuperou de um edema na coxa direita, sofrida na partida contra o Al-Ahly. O provável substituto é Emi Martínez. Outra mudança deve ocorrer no meio-campo. Maurício deve voltar ao time na vaga de Rafael Veiga. O Inter Miami, por sua vez, aposta na estrela de Lionel Messi para surpreender ainda mais nesta Copa do Mundo de Clubes. A equipe era considerada zebra contra o Porto na rodada passada e conseguiu a vitória pelo placar de 2-0. O técnico Javier Mascherano perdeu o defensor Ian Frey para o restante do torneio. Ele teve uma lesão no duelo passado e não terá condições de jogo. A boa notícia para a equipe, por outro lado, é o retorno de Jordi Alba. O experiente lateral espanhol se recuperou de uma lesão, entrou no fim da partida passada e pode ser titular nesta segunda-feira.
Ricardo Paredes, expectativa dos 2 brasileiros em primeiro do grupo? Acho que o Botafogo se classifica. O Botafogo tem 6 pontos na competição, depende dele. E não pode perder por 3 gols de diferença, porque senão aí complica a classificação. Pode ficar de fora, né? Pode ficar de fora. E o Palmeiras também consegue vencer o nosso time do o Inter Leonel Miami. Messi. Só que o Palmeiras não pode fazer falta ali perto da grande área, nem, senão o bicho pega. Viu? Evite faltas. Fiquei sabendo que o Messi andou treinando falta. Se sobrar ali, ele guarda. E aí já era pro Verdão. E o Messi ficou o tempo inteiro falando, né, que enfrentar um dos melhores do mundo, que enfrentar o Palmeiras, ficou elogiando bastante. A gente fala muito do Messi, mas teve aqui o atacante também lá, que é fera, né? O que morde lá, né? Soares, o Uruguai. Ele morde, ele fica louco, ele morde os caras. Coitado, ele ficou com a fama, né? Ficou com a fama. Quem manda ele morder os defensores, né? Então tem o Soares, tem o Messi, 2 jogadores que realmente decidem. Então, o Palmeiras tem que ficar de campana ligada nesses 2 atletas aí. Então, hoje estaremos de campana ligada às 3 da tarde com o Botafogo. Isso. E às 9 da noite com o Palmeiras. Muito bem. 9 da noite, muito tarde, né, Vagina? 9 horas você já está dormindo. Mas você assiste e me fala quantos que Eu vou assistir amanhã, eu conto para você como é que foi, né? A gente mostra os gols amanhã. Tá certo, mas assim, antes da gente ir embora, tá feliz com os brasileiros ali, né? Opa, a bela campanha dos brasileiros. Estamos muito bem, os 4 times muito bem na competição, o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo e também o Verdão aí. Estamos muito bem, acho que o Brasil vai chegar lá longe, né? Vai chegar na fase final aí desse Mundial, com toda certeza. Vamos embora? Já tá na hora? Já tá na hora. Então tá bom. Agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência, a sua participação. Amanhã, 11h45, tem mais aqui. Como sempre, a gente te espera. Beijo. Abraço, tchau, tchau.